Meu irmão, minha irmã, eu convido você agora a pegar a palavra de Deus. Essa palavra que nos cura, que nos liberta e que transforma a nossa vida e a nossa história. É pelo poder da palavra que somos verdadeiramente curados. Que a palavra contida em João, capítulo 6, versículos 22 a 29, cure e liberte o nosso coração de todo mal, de tudo aquilo que não vem de Deus. Abre aí a sua Bíblia em João, capítulo 6, versículos 22 a 29, que diz assim para nós: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, como chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, buscais-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois nela, Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Meu irmão, minha irmã, estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A verdadeira cura se dá quando nos alimentamos de Jesus Cristo. Escreve isso no seu post. Jesus é o alimento que sacia a nossa fome de Deus e de sentido de vida. É verdade. Jesus é o alimento verdadeiro. É aquele alimento que nos conduz à vida eterna. É a força que vem do alto, nos dando coragem e animando a nossa jornada rumo ao céu. Jesus é o alimento que sacia a nossa fome de Deus e de sentido de vida. Estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de São João. O capítulo 6 é aberto com o milagre da multiplicação dos pães, ou melhor ainda, numa linguagem joanina, com o sinal da multiplicação de pães. No Evangelho de São João, mais do que milagres, Jesus realiza sinais que apontam para a sua identidade, que apontam para a nossa salvação e entrada no reino dos céus.
Um desses sinais é a multiplicação dos pães. Jesus está muito mais interessado em dar sentido à nossa vida. A multiplicação dos pães é um milagre que aponta para outra realidade, aponta para um Deus que se preocupa com o nosso bem-estar, que se preocupa com a nossa vida, mas para um Deus que dá sentido à nossa história. Após multiplicar os pães, Jesus pede que seus discípulos entrem na barca e se distanciem. É aí que acontece um outro sinal. Jesus caminha sobre as águas. Ele é aquele que tem o poder sobre os fenômenos da natureza. Meu irmão, minha irmã. E agora nós começamos o grande discurso de Jesus sobre o pão da vida. É um dos trechos mais marcantes do Evangelho de São João. Um evangelho que não nos traz a narrativa da instituição da Eucaristia, mas nos recorda que Jesus é o pão da vida. É o pão que dá sentido à nossa história. É interessante observarmos o motivo desse discurso. Jesus já havia multiplicado os pães. Os homens quiseram fazê-lo rei e ele se esconde, ele se retira, ele vai para junto de Deus. Jesus não quer uma fama fácil. Jesus não quer que a gente pense que Deus vai, no estalar de dedos, resolver os nossos problemas. Não. Jesus quer nos dar muito mais do que isso. O povo se sente atraído por Jesus. É interessante, meu irmão, minha irmã, perceber que Jesus não traz ninguém enganado. Jesus não fala palavras adocicadas para adoçar os nossos ouvidos e nos ludibriar e nos enganar. Não. Jesus é muito sincero, sem ser. Jesus é muito autêntico e coerente nas suas falas. É isso que marca nosso Senhor. Ele não está ali para agradar as pessoas, para dizer aquilo que nós queremos ouvir. Não. Ele nos coloca diante da nossa verdade, da nossa realidade. As pessoas percebem, ele não está mais aqui. Elas percebem, seus discípulos se foram. Vamos atrás dele. Jesus não fica envaidecido com aquela prontidão que vai atrás dele. Não, ele não fica envaidecido. Ele demonstra para aquelas pessoas o real motivo da preocupação deles, o motivo pelo qual eles estão seguindo o Senhor. E ele coloca muito claramente: vocês estão me seguindo não pelos sinais, mas pelos milagres. Eu vou dizer para você: ei, presta atenção. Não podemos seguir Deus por aquilo que Ele faz na nossa vida. Devemos seguir o Senhor por aquilo que Ele é na nossa história. Muitos, quando a vida aperta, quando as coisas ficam difíceis, vão atrás de Jesus também. Vão atrás do pão, vão atrás da cura, vão atrás da libertação, mas assim que alcançam aquilo que procuram, abandonam Deus. Que triste realidade é essa? Jesus está expondo a nossa fragilidade humana, que só queremos saber de Deus quando Deus tem algo a nos oferecer. E Deus está dizendo: eu quero te oferecer muito mais do que coisas, muito mais do que objetos, muito mais do que aquilo que é passageiro, que é efêmero, aquilo que é perecível. Eu quero te oferecer a mim mesmo. Eita, Deus tremendo. Deus não quer nos dar coisas. Ele quer se dar a cada um de nós.
Por isso, Jesus, poderíamos dizer numa linguagem bem chula e bem corriqueira, coloca o dedo na ferida. Vocês estão atrás de mim porque me viram multiplicar os pães. Vocês estão atrás daquele sustento, do pão cotidiano, e se esquecem que Deus quer te dar muito mais. E aí Jesus coloca aquelas pessoas na realidade. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, quando nós não sabemos o que buscamos de fato, corremos o risco de perder-nos na busca. Corremos o risco de passar pelo objeto buscado, por aquilo que nós queremos e deixar passar. Porque nós não empenhamos a nossa mente naquilo que é essencial. Por isso Jesus diz àqueles homens e àquelas mulheres: não fiquem em busca do alimento perecível. Aqui nós vemos uma referência ao povo que no deserto peregrinava e se encontrou com o maná, aquele alimento cotidiano. O que é isto? Aquilo que Deus dava ao povo para alimentá-lo no seu dia a dia no deserto. Jesus quer nos dar um alimento que nos leva para a vida eterna. Ele quer nos dar a Eucaristia. É esse o pão que dá força e dá sentido à nossa história, que nos leva a seguir em frente. É esse alimento que não perece. É esse alimento que sustenta a nossa alma, que dá sentido à nossa vida, que dá sentido à nossa história. É esse alimento que Deus quer nos dar. Os homens ainda estavam preocupados, seus contemporâneos estavam preocupados em realizar obras, em fazer coisas para Deus. O que devemos fazer? Quais obras devemos realizar? É a pergunta deles. E Jesus fala que uma só é a obra que nós devemos fazer, apenas uma: acreditar em Deus, ter fé, aderir a Jesus Cristo e aquele que Deus enviou. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã em que clamamos por cura e libertação, nós queremos pedir a Jesus que Ele seja o nosso alimento. Que esse alimento nos leve para a vida eterna. Que esse alimento não nos permita sentir fome na vida. Que nós possamos viver de Eucaristia.